Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Oi, Elaine, bom dia. Começando aí mais uma live do programa Impulso, cheio de nomes conhecidos já nos comentários, né? Sim, estamos com comentários e a live já repleta aí de organizações do Brasil inteiro, né, que precisam e querem se capacitar, querem conhecer um pouco mais sobre terceiro setor, sobre os temas que importam, né, para o terceiro setor. E captação de recursos não dá para deixar de fora, que é o tema queridinho, né? 10 de 10 organizações querem conhecer um pouco mais sobre captação, sobre formas diferentes, né, de captar, sobre como conseguir diversificar aí suas fontes de recurso. E essa é a primeira vez que a gente traz esse tema, né, Gabriel, sobre captação de recursos internacional. A gente viu aí que é uma tendência, que é uma possibilidade super possível. E a Ana Flávia vai trazer todos os detalhes, vai trazer um pouco mais, né, sobre esse universo da captação internacional para vocês. Estamos muito felizes, não é, Gabriel? É isso aí. E é aquela história, né? De nada adianta ter um bom tema, uma boa palestrante, se não tiver um público interessado, né? E a gente consegue ver que como você falou, Elaine, captação de recursos, não tem como falar de terceiro setor sem pensar nesse assunto. Mas é aquela história. A gente tem que estar sempre inovando, pensando em alguma coisa diferente para aproveitar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Ana Flávia vai mostrar isso de uma forma excelente para o pessoal que está aqui hoje. Exatamente. E você sabe, Gabriel, que esse estava conversando até com a Ana Flávia nos bastidores aqui, foi uma das lives que mais teve inscrição nos últimos tempos, né? Acho que desse ano foi talvez a que mais teve inscrição, porque realmente é um conteúdo diferenciado, né? Um tema diferente. E aí a gente tem muitas organizações que estão nos assistindo aqui que não conhecem a gente ainda. Então, eu queria, antes de trazer a Ana Flávia aqui para o nosso palco, né? Falar um pouquinho mais sobre o Estudo de RPCom, sobre o programa Impulso, que para até contextualizar, fazer convite para quem ainda não faz parte da nossa rede aqui. Então, Gabriel, conta para gente aí, o que é esse tal de programa Impulso, né? O que a gente faz por aqui? Bom, pessoal, para quem está chegando agora, né, nesse barco aqui nosso do programa Impulso, para vocês saberem, nós somos uma rede de fortalecimento do terceiro setor que atua no país todo, né? Então a gente apoia as organizações, as ONGs, as OSC, em todos os estados do Brasil. E como que a gente faz isso, né? Ofertando lives como essa aqui, com especialistas no terceiro setor. Esse é um conteúdo aberto que a gente oferece, né, para o nosso público, mas a gente também tem uma série de serviços exclusivos, né, como aulas exclusivas para as nossas ONGs parceiras. Temos a Jornada Impulso, que é uma formação que a gente desenvolveu aí com o tema comunicação com estratégia. Então é uma formação super legal para quem quer entrar um pouco mais aí nessa parte de comunicação, gestão, tá um pouco mais situado em como ampliar o impacto da sua organização. Como a Elaine falou, o programa Impulso, ele faz parte do Instituto GRPcom, que é o braço social do Grupo Paranaense de Comunicação. Nós somos o maior grupo de comunicação aqui do Paraná e um dos maiores do Brasil. Dentro desse grupo, além desse braço social que é o Instituto, a gente tem a afiliada da TV Globo aqui no Paraná, a RPC, temos a Gazeta do Povo, que é um dos jornais mais lidos no país, a Tribuna Paraná, que também é um jornal regional que a gente tem aqui, temos duas rádios, a 98 FM e a Mundo Livre. Então, além de todo esse apoio que a gente dá de capacitação, cursos, lives, a gente também busca apoiar o terceiro setor com o quê? Com comunicação, com visibilidade, né? Esse é o nosso core, né? O nosso coração aqui. Então a gente apoia assim no Paraná as organizações a divulgar suas causas, o seu trabalho, mas para quem está espalhado pelo Brasil todo, não fica nem um pouquinho atrás. Por conta da Gazeta do Povo, que a gente consegue, né, divulgar aí as nossas instituições parceiras, né? E aí, Elaine, tem mais uma série de outras coisas que a gente pode estar apoiando, né? Serviços voluntários, a gente tem também aí um apoio bem específico para quem tem projeto aprovado em lei de incentivo. Então, você que tá com algum projeto na Lei Rouanet, na Lei do Esporte, no Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, a gente também te ajuda a divulgar esses projetos. É bastante coisa, né, Elaine? É bastante coisa. Eu acho que vale reforçar, Gabriel, né? Por mais que a gente, nossa sede fica aqui no Paraná, mas a nossa atuação é nacional, tá? Então, tem um pessoal aí que eu vi que está nos assistindo da Bahia, né? Lá do Nordeste, do Norte, do Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, Rio de assim, Rio de Janeiro. Janeiro, acabei de ver aqui. A gente atende todos esses estados hoje, nós temos organizações em todos os estados do Brasil.
E a gente tem muito orgulho disso, né? De conseguir apoiar as organizações do Brasil todo. Algumas pequenas ações são exclusivas aqui para o Paraná, como o Gabriel mencionou, mas 99% das nossas ações são para o Brasil todo, né? Então, serviços voluntários, que a gente conecta, né, profissionais para ajudar vocês a realizar serviços profissionais aí na organização. A própria divulgação, a gente consegue fazer realmente aí uma divulgação para o Brasil todo no blog Causas que Transformam. A gente tem o painel de incentivados, como o Gabriel colocou também, e aulas exclusivas, né? Então, agora, na semana que vem, inclusive, vai ter uma aula bem bacana com a Thaís. A gente já teve uma aula com ela aberta, né, para as organizações, para todo mundo. E aí o tema foi tão interessante que a gente está fazendo uma aula exclusiva agora para quem tem cadastro com a gente. E é importante ressaltar, pessoal, que esse cadastro é sem custo nenhum. É um cadastro realmente bem administrativo, assim, com dados da organização, para a gente mapear, entender quem são vocês também, né? Conhecer um pouquinho mais sobre vocês, mas todos os benefícios, inclusive o cadastro, sem custo nenhum. A gente está aqui como uma missão nossa mesmo, do grupo, né, do Instituto Jair Pecon, em apoiar organizações como vocês. Então, fica o convite, né? Se caso vocês ainda não façam parte, né, do Programa Impulso, entre ali, programaImpulso.org.br, né, ou fala com a gente aqui pelo WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em trazer vocês para fazer parte também dessa rede e se beneficiar, como mais de 1.300 organizações já fazem parte, tá? Então, tem gente que eu vi aqui que já faz parte do programa, colocando aqui no chat, né, a importância do Programa Impulso na vida, da organização, e a gente fica muito feliz em saber que a gente está apoiando vocês. E para finalizar, né, Gabriel, acho que é importante a gente falar agora sobre... A gente tem um programa antes da gente começar aqui a falar com a Ana Flávia, né? A gente tem todo o ano aí uma forma de incentivar a participação das organizações nas lives, nos benefícios, né? Que a gente chama de PIB, que é o nosso programa de fidelidade, vamos dizer assim, né? E esse ano a gente fez uma pesquisa com as organizações e o que mais as organizações queriam ganhar é a parte tecnológica, de notebook, né? De sistema ali de mídia para poder fazer boas gravações, para fazer boas, né, interações com o seu público. Então, a gente ouviu vocês e as organizações podem ter a chance aí de levar para casa, né, levar para sua organização um notebook, kit de multimídia, né, para fazer realmente um trabalho cada vez mais profissional. Então, como conseguir participar disso, né? Conseguir participar do PIB? Ter cadastro com a gente e participar das nossas ações. Simples assim. E uma delas, né, é as lives. Então, eu deixei aqui no nosso chat já a lista de presença, né, dessa live. Vou colocar de novo daqui a pouquinho. Então, cada vez que você participa de uma live, você vai somando pontos. Solicita um serviço voluntário, ganha ponto. Indica uma organização para fazer parte do Impulso, vai ganhando pontinhos. E tudo isso, ao somar, né, a organização que tiver mais engajamento, mais interação com a gente aqui, leva para casa, então, esses kits, né, essa forma que a gente tem de impulsionar vocês também por meio de equipamentos de qualidade, né, por meio de tecnologia. Então, dado o recado aí, né, já coloquem ali, deem o okzinho de vocês nessa aula. Inclusive, essa aula tem certificado, então, terminou de fazer a inscrição, né, de dar o check aqui na aula, no final já vai ter ali um link para vocês solicitarem também o certificado de vocês. Ok? Acho que era isso, né, Gabriel? Eu ia falar, Elaine, sempre gosto de brincar, né, quando a gente fala do PIB, né, que a gente espera que vocês aproveitem os nossos benefícios simplesmente porque vocês gostaram, né, mas nada é melhor do que ter um incentivo extra, né? Imagina aí poder participar de capacitação, live, serviço voluntário, divulgação e ainda levar um notebook no final do ano. Exatamente. Não é pouca coisa, né? E, Elaine, antes da gente chamar a Ana Flávia, só deixar o famoso convite, né, o puxão de orelha que a gente leva da nossa equipe de comunicação, né? A gente também tem que fazer, a gente sempre tem que fazer a nossa divulgação também, né? Pessoal, você que está chegando agora, dá uma conferidinha no Instagram, Instituto GRPcom, e acompanha o nosso trabalho por lá também, porque todo tipo de capacitação, live, projeto novo que a gente lança, vocês também vão estar sabendo por lá. Então é bem legal de vocês estarem acompanhando as novidades, a gente lança alguns conteúdos também sobre o terceiro setor, né? Então fica aí um convite bem legal. @Instituto GRPcom, e o mesmo vale aqui para o YouTube, né? O YouTube também é aqui do Instituto, vocês podem acompanhar os conteúdos que a gente lança, outras lives, e ficar bem inteirados aí no nosso conteúdo. Agora sim. Agora sim. Recado dado. Vamos chamar então a Ana Flávia Godoy para fazer parte aqui da nossa bancada, né? Deixa eu liberar seu microfone aqui. Acho que só você... Isso. Aí. Bom dia, Ana.
Bom dia, Elane, bom dia, Gabriel, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, que está participando da live. Muito Olha feliz. aí, falei para você que a gente colocaria você 10 e 10, fomos pontuais aí, né, nos recados. E como é que você está, Ana? Você está em Minas, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes de entrar, mas sei que você roda o Brasil online e também presencial, ajudando aí na captação de recursos, fazendo consultoria na parte de gestão. Conta um pouquinho aí para o pessoal da sua trajetória. Muito bom. Primeiro, super prazer de estar aqui com vocês. Eu acompanho, né, vocês há um tempo e acho incrível as ações que vocês fazem. Parabéns por toda essa dedicação de fortalecer as organizações e o quanto que comunicação e captação são irmãs, né? Então, de fato, ter uma boa comunicação, uma boa divulgação das suas atividades, de quem você é, justamente apoia e fortalece a captação de recursos, né? E aí, falando um pouquinho, eu estou em Minas, eu me divido entre a cidade de Tiradentes, que é no interior de Minas, e São Paulo, onde eu vou muito a trabalho, né? Estou sempre por lá a trabalho. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou captadora de recursos, tem 25 anos, eu trabalho nessa área já tem esse tempo, sempre trabalhando em prol das organizações sociais, tanto na captação com empresas, pessoas ou com fontes internacionais. Mais especificamente, com a captação internacional, eu tenho me dedicado nos últimos 11 anos a captar e a fazer relacionamento com as fundações fora do país, seja nos Estados Unidos ou na Europa. Então, isso que me deu essa bagagem de entender como que funciona e quais são as principais prerrogativas que elas buscam para, de fato, apoiar, né, uma organização em outro país. E hoje eu estou como gerente de captação de recursos de uma ONG internacional que chama Health in Harmony, mas continuo fazendo algumas consultorias de gestão, capacitação de times, estruturação da captação de recursos. Então, venho ajudando tanto pequenas organizações como organizações maiores a, de fato, estruturar a captação institucional, né? Que eu acho que esse é o grande lance, mais do que depender de um agente externo, é como você estrutura a captação no dia a dia da sua organização. Legal, muito bom. Então, aqui, acho que vai ser legal a tua fala, porque você conhece de fato a realidade tanto das grandes quanto das pequenas organizações, né, com vários níveis de maturidade. E aqui o nosso público está mesclado realmente. Então, acho que vai ser um papo muito bacana. Então, bora lá para a nossa super aula? Vamos lá. E combinei com a Ana aqui, galera, que vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas aqui no chat, a gente vai deixar aqui sinalizado. E no final, quando ela terminar a aula dela, a gente volta para fazer todas as perguntas para vocês, tá bom? Ana, apresentação na tela é com você. Então, gente, pessoal. Obrigada. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dessa captação internacional, que de fato tem tido muitas oportunidades, e que oportunidades são essas, e como a gente precisa entender o cenário internacional para, de fato, estruturar efetivamente, né, a nossa captação fora do país. Então, acho aqui um pouquinho dos meus contatos, eu vou deixar no final. E aí, falando um pouco sobre o cenário internacional, que eu acredito bastante no quanto, de fato, a gente precisa compreender e entender a realidade, né, de como essas fundações, institutos empresariais ou até pessoas físicas, elas se comportam quando elas querem apoiar estruturas fora do seu país de origem. Mas uma coisa importante para falar antes de começar a contar um pouco do cenário é dizer que a captação internacional ela requer disciplina, networking, conhecimento da língua inglesa, né? Então é importante que vocês tenham no time de vocês alguém
que fale a língua inglesa, porque ela é justamente a língua mundial, então, mesmo que a gente esteja dialogando com um país na Europa, por exemplo, o inglês, de fato, é o mais importante, né? É o que faz efetivamente esses relacionamentos acontecerem. E outra questão importante é desmistificar que a captação internacional meramente é uma captação por editais, né? Por elaborar projetos. Então, a gente chama, muitas vezes, que tem os call for proposals, né, que são as chamadas, mas, efetivamente, a gente tem também a possibilidade de negociar diretamente com essas fundações. Então, desde que a gente tenha o contato, mande um bom e-mail, né, um e-mail apresentando a nossa organização, a gente, de fato, consegue estruturar esse diálogo com eles lá fora. Então, é super importante entender essas prerrogativas da captação internacional, que não é muito diferente de uma captação nacional também, né? A gente requer bastante disciplina, bastante estrutura, para que, de fato, a captação seja um processo que leve ao resultado, né? Que leve ao resultado final. Então, é super importante isso. E aí, contando um pouquinho, né, começando um pouquinho aqui o nosso conteúdo, eu queria falar um pouco sobre o que essas fundações internacionais procuram nas ONGs fora de seu país. Então, quais são os elementos principais que fazem com que elas se interessem por uma organização na qual está em outro país, está em outra região, e de fato não tem, né, não consegue ter uma presença ou uma participação mais próxima, né? Então, muitas vezes as escolhas são feitas à distância, né, e entendendo um pouco da atuação que a gente faz no nosso país. Então, diante disso, uma coisa importante, né? Essa lista aqui é uma lista ranqueada das principais ações, das principais características do projeto ou da organização que essas fundações procuram no momento de escolher uma organização como sendo apoiada quando está à distância, né? Então, a primeira característica é o potencial transformador. O que é isso? O quanto a sua metodologia de ação, aquilo que você faz, realmente transforma a vida das pessoas. Então, o que de fato vocês estão fazendo para transformar, mudar a realidade de comunidades, de pessoas, de regiões, territórios? Então, como que essa transformação de fato acontece? A segunda característica importante é o seu alcance. O que eu quero dizer com isso, né? Como que a sua organização alcança novos territórios, como que ela tem essa ação de transformar a vida das pessoas e das comunidades de forma escalável, como é a terceira característica. Então, essa escalabilidade é o quanto vocês conseguem escalonar essa metodologia, que ela tenha potencial de realizar em outros territórios, não necessariamente que a sua ONG seja a escala, mas que, de fato, essa escala possa ser alcançada a partir da metodologia que vocês desenvolveram. Então, essa é a terceira característica mais visada por essas fundações para apoiar uma organização social. O quarto elemento, e tem sido cada vez mais importante a gente olhar para isso, é a inovação na forma de atuação. Então, como que você inova nas suas ações? Quanto de inovador é o que você propõe para realizar e transformar a vida dessas pessoas? Então, de fato, é aquilo que modifica e proporciona uma realidade mais transformadora para
para esse local que vocês estão atuando, né? Então, essa inovação ela é tanto de metodologia quanto de oportunidades, inovação na forma de atuar, na forma de se relacionar com esses territórios. Então, tudo que puder ser inovador, de fato, é um olhar importante para essas fundações. A quinta característica é a questão do custo-benefício. Então, o que é o custo-benefício? É o quanto que aquele valor que vocês estão pedindo de apoio, ele tem uma relação importante com, de fato, aquilo que vai ser transformado e aquilo que vai ser executado. Então, o custo-benefício é a razoabilidade do pedido dos recursos para que esses recursos possam ser aprimorados, ser absorvidos, serem incorporados na realidade que vocês querem transformar. Então, é super importante olhar para essa razoabilidade de custos. A sexta característica mais bem visada pelas organizações e que elas levam em conta para apoiar uma ONG fora do seu país é a excelência na gestão. Então, é a questão comprobatória da sua capacidade de execução. Então, quem de fato você é, quem de fato são as pessoas envolvidas, qual o currículo que essas pessoas têm, qual é o currículo da sua fundação, da sua organização, perdão. Então, quem são justamente os envolvidos na execução daquilo que está sendo proposto para o financiamento. A sétima característica, e aí atrela muito ao que a gente estava falando anteriormente, é a capacidade de comunicação. Então, você tem um site, vocês têm redes sociais, vocês se comunicam com os públicos de afins, né, com os públicos de interesse. Como que vocês comunicam os resultados? Você tem um balanço de atividades, você tem um balanço anual. Então, isso tudo é muito importante. Então, como eu disse no início, né, no início aqui da live, a comunicação e a captação, elas andam juntas. Se a gente não tem uma boa comunicação, é muito difícil que a gente traga um bom investidor para a nossa causa. A oitava característica é o alinhamento aos ODS. Para quem não conhece os ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles são, hoje, 18 objetivos, eram 17 até então, mas o 18 de equidade racial entrou há pouco tempo. E esses ODS, eles são uma forma de avaliar a evolução da sustentabilidade na nossa sociedade. Então, quanto mais a gente coloca na nossa comunicação, o quanto a gente se alinha a esses ODS, mais fácil é de ter uma interlocução com este financiador fora do país. Então, é super importante também colocar na sua comunicação quais são os ODS de impacto, quais são os ODS que vocês trabalham. Então, é importante conhecer, entender melhor sobre os ODS, para, de fato, criar essa relação na sua comunicação. Para quem quiser saber mais sobre os ODS, para quem tiver interesse para entender mais, é só colocar no Google ODS ONU, que vai vir uma série de páginas diferentes explicando para vocês o que são os ODS, o que eles fazem, quais são as metas, como alinhar a sua ação aos ODS, tá? Então, não tem nenhum mistério de fazer isso. Hoje tem bastante conteúdo sobre isso na internet. E, por fim, uma característica muito importante e que vem sendo buscada por essas organizações, por essas fundações, é potencial de mobilização local. O quanto que vocês mobilizam localmente outras organizações, as pessoas, a comunidade, as associações locais. Então, o quanto que aquela organização que está solicitando o recurso tem aderência no território,
tem aderência onde vocês atuam. Então, isso é super importante para, de fato, entender como que vocês dialogam territorialmente. Por que isso é importante? Porque como elas estão distantes, essas fundações, elas vão olhar efetivamente para o quanto vocês têm dessa potencial de atuar localmente. E aí eu trago um pouco da visão 2025 do que é mais importante para as fundações fora do país. Então, as implicações que mudaram a perspectiva das fundações são justamente a questão ambiental e a questão da equidade racial. Hoje, né, a gente está vivendo, inclusive, o ano da COP30, né, em Belém, agora no mês de novembro. Então, os olhares todos estão para as mudanças climáticas e como que a sua organização tem relação com as mudanças climáticas. Em especial, qual é a sua visão da causa que você defende e aquilo que está mitigando hoje os efeitos das mudanças climáticas. Então, é importante também você se alinhar a esta questão, olhar como, de fato, você tem percebido, tanto internamente, dentro da organização, como externamente, como que, de fato, a sua relação com a questão ambiental tem sido feita. Tá? Então, acho que é muito importante. Então, essa pergunta, geralmente, quando a gente negocia com as fundações lá fora, essa pergunta ela vem muito clara, né? Do quanto que a gente está se alinhando efetivamente às questões ambientais. E uma segunda implicação que mudou a perspectiva é justamente a equidade racial. Então, todas as justiças raciais, né, todas as questões de como que a gente, de fato, compreende a diversidade, de novo, tanto para dentro quanto para fora da nossa organização, é super importante. Então, eles vão avaliar essas questões no momento de selecionar a sua organização como ganhadora daquele recurso. Outra questão importante para entender sobre a importância da captação internacional e o quanto que, de fato, a gente pode e deve investir nela, as fundações hoje se tornaram mais flexíveis nas suas regras de controle. O que quer dizer isso, gente? Isso aqui é um ponto super importante. A gente tem um costume muito grande de uma prestação de contas muito detalhada, ainda mais quem trabalha com leis de incentivo, emendas parlamentares, sabe muito bem o quanto que é desafiador e tomador de tempo fazer essas prestações de contas cada vez mais detalhadas, cada vez mais estruturadas, né, para poder apresentar isso ao seu financiador. Pois bem, desde a pandemia, desde 2020, que as fundações internacionais, em especial as americanas, têm sido mais flexíveis nas suas regras de controle financeiro. O que quer dizer isso? Então, tem mais recurso livre disponível na captação internacional. Isso é super importante. A gente avaliar o quanto que é interessante perceber que elas estão cada vez mais flexíveis nessas questões, né? Aí eu posso dizer um pouco aqui, trazer um pouco do conteúdo sobre a questão da filantropia feminina, né? Que a gente tem aí grandes mulheres sendo responsáveis por uma mudança sistêmica na filantropia mundial. Então, justamente liderando processos menos de controle e mais de acesso. Então, apoiar e se dedicar a ter a área de captação internacional na sua organização, ela é super importante porque ela está trazendo hoje recursos mais livres, né? Outra questão importante dentro dessa visão 2025 é que esse investimento global, ou seja, o investimento dessas fundações internacionais, elas são geralmente para apoio direto às ONGs. Olha que legal, fortalecimento institucional. Então,
é justamente isso que a gente precisa olhar, ou seja, dinheiro para fortalecer a governança da organização. Então, cerca de 80% hoje dos recursos são atrelados, são disponíveis e dispostos para apoiar o fortalecimento institucional da sua organização. Então, por isso que, de novo, é super importante investir na captação internacional. Outra questão importante da Visão 2025 para esses investidores internacionais é que aqui no Brasil tem crescido muito esse olhar do investimento de impacto, que é um investimento com retorno financeiro, aquele dinheiro que eu aporto na sua organização e você me retorna ele, né, ao final da execução. Não. A gente está falando que lá fora tem muito mais estruturada a filantropia efetivamente. Então, de fato, a gente tem mais oportunidades para estruturar esse diálogo com a filantropia. E, por fim, eu não poderia deixar de reforçar aqui que, de novo, os ODS é uma linguagem comum para compartilhar objetivos de interesse comum. Então, é importante, muito importante, vocês se atentarem para essa questão dos ODS e realmente procurar na internet, como eu falei antes, bota ODS, ONU, e vocês vão ter uma série de páginas que vai explicar detalhadamente o que os ODS são, como alinhar os ODS, como apresentar os ODS para captação. Então, isso tudo é super importante para criar um alinhamento e uma linguagem comum com essas fundações fora do país. Então, essas são, a gente olhando para 2025, né, 2026, essa é a perspectiva daquilo que está mais no ecossistema dessas fundações. E aí, agora eu quero falar um pouquinho sobre como se desenvolve a doação nos Estados Unidos, né? Quem tem interesse e desejo de ter doações de fundações ou pessoas físicas nos Estados Unidos? Tem uma pesquisa do Bank of America que fez com uma parcela importante da filantropia nacional americana e, de novo, essa pesquisa corrobora e traz para a gente que mais de 70% desses doadores internacionais fizeram doações irrestritas. Então, o que é a doação irrestrita? É aquele recurso livre que a gente está falando, né, anteriormente. Então, na verdade, as pesquisas elas se complementam, né? Ou seja, que de fato essas pessoas estão fazendo doações mais livres do que doações carimbadas por projetos, onde você tem que apresentar um orçamento, onde que é importante você prestar contas, enfim. Então, é um recurso mais estratégico para a nossa organização, né? E aí, ainda falando sobre essa mesma pesquisa do Bank of America, por que as pessoas né, nos Estados Unidos doam para organizações sociais? Quase 60% acredita na missão daquela organização. Então, para que elas possam acreditar na nossa missão, a gente tem que ter uma comunicação e uma linguagem disponível para, de fato, conversar com essas fundações. Então, o que eu quero dizer com isso? De novo, voltando sobre a língua inglesa, se você tem mesmo desejo de estruturar a captação internacional na sua organização, é importante você ter pelo menos o site bilíngue, em português e inglês. Por quê? Porque para eles lerem e entenderem a missão. Então, tem vários artifícios hoje para quem faz site, né? Para quem é designer, e essas pessoas da área de comunicação sabem muito bem que tem muitas formas diferentes hoje de se traduzir o site, né? Não necessariamente só ter a outra página em inglês, mas o Google tem um plugin que ajuda a traduzir, então tem vários formatos diferentes hoje que ajudam que essa tradução aconteça. Mas, de fato, eles acreditam na missão. Então,
causas em comum, né? Causas em comum, objetivos, então desejos, sonhos. Então, como que a gente se alinha a esses sonhos e a esses desejos de outros? 45%, quase metade, quer fazer a diferença. Então, tem muito mais a ver com o desejo interno da pessoa do que efetivamente externo. O que quer dizer isso? Ela quer se sentir bem e ela quer fazer a diferença na comunidade onde ela mora, ou a comunidade de onde ela veio, se ela for uma pessoa expatriada, ou devolver para uma área que de fato fez, né, diferença para a vida dela. Então, esses são os 31%, que é devolver para a comunidade no qual elas participam. Então, por exemplo, tem um grupo interessante de mexicanos nos Estados Unidos que tem feito um trabalho importante de apoio às causas mexicanas, né, aos projetos mexicanos. Então, isso tem acontecido. E a gente tem trabalhado cada vez mais para estruturar um grupo de expatriados brasileiros que estão morando fora do país e que têm um desejo de devolver para o nosso país né, os seus ganhos e aquilo que fez de melhor. Outra questão nas doações americanas é que quase 50%, o que é ser novato? Primeira vez que doa. Então, a gente tem aí um equilíbrio entre a primeira vez de sendo doador e alguém que conhece o assunto. Não necessariamente já é um doador ou já é alguém que conhece a sua organização, mas ela conhece do assunto. Então, o que quer dizer isso para a gente? Que a gente tem que estar sempre investindo em comunicação. Porque conversar com as fundações americanas é, de fato, avaliar o quanto que é importante, né? Que é um marinheiro de primeira viagem, ou seja, um doador iniciante, e aquele que tem o conhecimento do assunto, mas quer passar a doar. E os super alinhados são poucos, muito poucos. Então, a gente tem que sempre investir numa fala mais simples, numa linguagem mais acessível, para que esses novos doadores entrem no radar da nossa organização. E aí, acho que ainda, finalizando agora essa pesquisa do Bank of America, por que não doam? Essa era a pergunta. E olha que interessante, sem conexão com a ONG. De novo, volta ao assunto da comunicação, de uma linguagem acessível, de traduzir para o inglês, de você ter uma relação, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas, em especial, eles falam porque ninguém pediu. Ninguém me pediu. Então, o que é não pedir? É não ter claro o seu call to action. A gente precisa ter claro o que a gente quer dessas fundações. Elas são muito diretas. As fundações internacionais, em especial as americanas, elas são diretas ao ponto. Então, elas sabem que você está ali apresentando a sua organização para, de fato, fazer uma interlocução, para, de fato, captar um recurso. Então, elas querem que vocês digam o quanto precisa e para que precisa. A gente, às vezes, tem um pouco de receio nesse pedido, né? A gente tem um pouco de receio de, ao final de uma reunião ou ao final de uma conversa, fazer o pedido. Lá fora, a gente precisa, não é conclusiva uma reunião no qual a gente não faz o pedido. Então, é super importante isso. E aí, eu trouxe aqui rapidamente o Given USA, que não sei se vocês conhecem, existe a pesquisa Doação Brasil feita pelo IDES, né, que faz um mapeamento da cultura de doação no nosso país, e nos Estados Unidos tem o Given USA, que é como que está se comportando os doadores internacionalmente. Então,
foram cerca de 600 bilhões de dólares destinados à filantropia americana. Não necessariamente todo esse recurso foi destinado a organizações fora do país. Não, boa parte desse dinheiro fica nos Estados Unidos, mas cerca de 20%, né, eu não sei se eu tenho, não, cerca de 20% desse recurso, 20% não é uma porcentagem baixa, vai para fundações fora do país. Vai para as fundações, organizações, ONGs fora dos Estados Unidos. Então, é um valor muito relevante. Então, há recurso na mesa, efetivamente, né? E aqui é um pouco como se comporta a generosidade nos Estados Unidos. Então, para quem não sabe, todo esse recurso americano, ele advém 66% de indivíduos, de pessoas, tá? Quase 20% é doado por fundações, 8% por legados e 7% por corporações. Então, esse valor aqui de empresas, de corporações, ele tem crescido bastante nos últimos anos. Em especial também o doado pelas fundações também tem aparecido mais na pizza de investimento dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem um crescimento importante de investimento. Esse se dá pelos indicadores positivos econômicos, então, mercado de ações, crescimento do PIB americano, aumento de renda. Então, realmente, a gente tem aí uma valorização da filantropia. Então, por isso, mais do que nunca, através dos números, a gente entende o quanto é importante fazer esse investimento em captação internacional. Aqui eu trouxe um pouco de quantas fundações americanas já doaram para o Brasil. Então, a gente tem cerca de 1.342 fundações que já doaram para o Brasil para N causas diferentes, para todas as causas que vocês possam imaginar. No Brasil, a gente teve, ainda é parcela pouca, mas quase 5 mil organizações que foram beneficiadas, com 13 mil doações realizadas. E aí, o que quer dizer isso? Que existe uma fidelidade dessas fundações com essas organizações. Então, elas recebem, quando a gente conquista um doador americano, geralmente ele doa mais de uma vez, o que é muito legal, o que é muito importante, né? Não ser uma doação pontual apenas. Tá? E aqui é um pouco dos valores médios de doação, mas desses valores, o mais importante é olhar o ticket médio de doação, que gira em torno de 300 mil dólares. Então, esse é a média que chega até o Brasil em termos de recursos americanos. A média por doação, né? Não por organização, mas por doação, que é diferente uma coisa da outra. E aí, falando um pouquinho agora sobre a Europa. Como é a doação na Europa, né? Primeiro de tudo, tem uma tendência importante na Europa que está moldando o cenário da filantropia e refletindo mudanças na sociedade, que é as perspectivas e as prioridades para essas fundações europeias. Mesmo que a gente esteja falando que são diversos países diferentes, tem uma congruência no desejo de investimento efetivamente. Então, a gente tem um impacto mensurável. O que é isso? A gente precisa saber falar do nosso impacto. Quais são os valores que, de fato, a gente impacta na nossa comunidade, com as pessoas que a gente atua. Então, de fato, como que a gente comunica o nosso impacto. Mais do que ser emocional, diferente talvez nos Estados Unidos, que a gente consegue uma ligação mais emocional, na Europa ela é mais racional, então por isso que eles querem ver o impacto. Outra tendência importante, e que tem acontecido na Europa entre as fundações, e eles preconizam isso junto às organizações que eles irão apoiar,
é, de fato, colaboração e parcerias. Tá? Então, como que a gente consegue colaborar? Então, isso é um tema bem desafiador para o terceiro setor ainda, que é como é que a gente colabora entre si. Então, organizações irmãs, como é que, de fato, elas apresentam propostas em conjunto, né? Como é que elas estão colaborando para aquele mesmo território, quem atua no mesmo território. Então, essas coisas são importantes na visão dessas fundações europeias. Uma outra tendência que tem surgido é isso também nos Estados Unidos a gente viu pelos números, mas de fato é o crescimento da filantropia corporativa. Cada vez mais a gente tem fundações corporativas, empresariais, nascendo na Europa com a perspectiva de doação para as organizações sociais. Inovação e tecnologia, então, aqui não são apenas projetos tecnológicos, mas como que, por exemplo, a IA apoia a sua metodologia. Como que é inovar na sua tecnologia social? Então, isso é que está dizendo aqui. E, por fim, de novo, a questão do alinhamento às questões ambientais. Então, sustentabilidade e meio ambiente. Então, não é que necessariamente só as organizações de meio ambiente acessam recursos fora do país, principalmente na Europa. Não é isso que eu estou falando. Mas é, de novo, como que a sua organização colabora com a mitigação das mudanças climáticas, né? Então, você faz reciclagem dos materiais, você desenvolve projetos na comunidade que são com materiais reciclados. Então, toda essa possibilidade de lidar com a sustentabilidade internamente e externamente. Uma questão importante que vem junto com essas tendências é que a Europa, tradicionalmente, era estruturada com fundações com grandes fundos patrimoniais. E aí, cujos rendimentos desses fundos apoiavam a filantropia fora da Europa. E cada vez mais a gente tem visto pequenas fundações, inclusive as comunitárias, que captam localmente para distribuir globalmente. Então, elas são fundações com outro perfil, elas estão nascendo, estruturando a captação nos seus territórios, nos seus países, nas regiões onde elas estão, para justamente globalmente apoiar as organizações fora do país. Isso é uma mudança importante que a gente precisa olhar, porque cada vez mais elas têm percebido a relação entre o território e essa ONG internacional. Então, acho que esse é um principal olhar que a gente precisa ter, entender na Europa. E aí, trazendo um pouquinho mais de números para vocês pensarem um pouco em como e qual país talvez dedicar a sua captação, a Alemanha é o país com maior número de fundações, seguido de uma filantropia emergente, que é a Polônia. Então, o que eu quero dizer com isso? Desbravar o mundo europeu é entender as relações europeias, é entender as relações entre os países e como esses países se envolvem com as questões do mundo. A gente sabe muito bem que a gente ainda está vivendo uma guerra, né, na Europa, e essa guerra tem destinado bastante recursos para as questões de proteção, as questões bélicas, mas a gente ainda tem uma leva importante de fundações que estão olhando para esse contexto das causas sociais. E aí uma coisa muito legal da gente perceber é que o país onde a população doa recursos livres para as organizações sociais, não é que doam recursos, por exemplo, insumos, materiais, tempo, voluntariado, não. Doam dinheiro para organizações sociais, a Holanda. Então, eu sempre sugiro conhecer melhor a filantropia holandesa. A gente tem boas fundações na Europa que olham para fora do país, boas pesquisas.
Tem a Conferência Internacional de Captação de Recursos, realizada pela Resource Alliance, que é o IFC, que eu participo todos os anos, palestro, enfim, ela acontece na Holanda, todos os anos, justamente pela generosidade desse país e por quanto esse país, de fato, está disponível para essas doações. E aí, fechando um pouco agora, né, chegando um pouco no final sobre a Europa, o Reino Unido é o país da doação. Então, é um país onde, que, por mais que esteja caindo um pouco a contribuição monetária desse país na filantropia global, ele é de longe o maior contribuinte hoje. Então, o Reino Unido continua sendo um país onde é interessante a gente investir a nossa captação de recursos. Como eu disse anteriormente, a Alemanha é o país das fundações, é o país no qual essas fundações têm quase 17 bilhões de euros em ativos, então tem uma contribuição significativa, e aqui eu coloquei um exemplo como a Fundação Robert Bosch, que ela tem atuação no Brasil, inclusive. E aí eu acho que é fortalecendo o que eu quis dizer com a Polônia, ela é um país de filantropia emergente. Cerca de 15% das fundações europeias estão hoje localizadas na Polônia. Eles ainda estão se fortalecendo, eles ainda têm mecanismos de apoio não tão bem estruturados, mas é importante olhar para o dinamismo que esse país tem tido efetivamente na questão, né, de doação. E aí, como acessar esse? Então, agora que a gente sabe um pouco desses recursos, né, desses números, e se conscientizou o quanto que tem disponibilidade financeira, como que a gente acessa esses recursos? E aí eu trouxe aqui um pouco da Mackenzie Scott, não sei se todo mundo já ouviu falar dessa doadora, dessa filântropa. A Mackenzie é uma mulher que está despontando no cenário internacional de filantropia. Ela doou 12 bilhões de dólares dos recursos. Na verdade, hoje ela doou um pouco mais, tá? Depois dessa matéria, teve uma segunda ou terceira leva de doações, mas ela fez doações expressivas, livres, totalmente sem nenhum tipo de controle, e ela tem mudado a perspectiva da filantropia feminina. Outras mulheres têm vindo a reboque. E como é que acessa? Vocês vão me perguntar, né? Como é que acessa uma Mackenzie Scott? Com transparência, com uma boa comunicação, um bom relatório em inglês e uma boa presença nas redes sociais. Por que eu digo isso? Porque ela se vale de casas como a Bridgespan Group, que é um Fiscal Donor Advisor. Ele é uma casa que recebe todo esse recurso que ela quer doar e procura as organizações nos países onde ela quer fazer essa doação. O Brasil era um target para ela, então eles estavam buscando organizações no país e tinha um foco, né? Ela tinha um foco, uma causa, e eles foram selecionados pela forma como essas organizações se comunicam com a sociedade. Então, por isso, muito importante a gente continuar dizendo a relação tão intrínseca entre comunicação e captação de recursos. Então, essas casas, elas, de fato, elas apoiam, né, enfim, essas escolhas. E, por fim, a gente precisa ter chama-se 51C3, para quem quiser, que é o 501C3, para quem quiser saber mais. É uma equivalência que a gente tira para a gente ser equivalente a uma organização social nos Estados Unidos em especial. E isso facilita muito o recebimento de recursos para o nosso país. Por quê? Porque eles podem deduzir do imposto de renda.
Lá não tem leis de incentivo como tem aqui no Brasil. Lá é uma lei única, que é quando você é categorizado como 501c3, você pode, toda doação que você receber, o doador deduz do imposto de renda a ser pago. Então, isso é o super estímulo que existe nos Estados Unidos e a gente precisa. Não é difícil tirar essa certificação, tá? Tem a NGO Source que tira essa certificação, ajuda a tirar essa certificação para quem está recebendo um recurso de fora do país. Mas eu deixei 2 casas aqui que são super importantes para vocês pesquisarem e buscarem elas. A CAF América e a Brasil Foundation. Por quê? Elas fazem o papel de ser uma 501c3 para as organizações no Brasil e outros países, mas no Brasil Foundation especialmente para o Brasil. O que significa isso? Se tem um doador querendo doar para a sua organização e você não tem essa certificação, a Brasil Foundation, por exemplo, ela faz esse papel para vocês. Ela cobra cerca de 5% do valor doado, ela recebe essa doação e faz o repasse para o Brasil. E ela oferta o recibo para dedução no imposto de renda. A CAF América, a mesma coisa, faz isso também. Então, essas 2 casas, elas são muito importantes para acessar esses recursos, tá? Super atrativo e muito interessante. Então, mas de fato, pesquisem sobre essas 2 casas, pesquisem sobre o 501c3. Vocês podem colocar no Google 501c3, captação internacional, vai vir matérias, informações que vão ajudar vocês a entenderem melhor e trazerem efetivamente isso para dentro. Bom, pessoal, o meu combinado era ir até 11 horas com o conteúdo, mas deixar aí os nossos minutos finais para tirar dúvidas, para perguntas que tiverem no chat ou perguntas que vocês tenham. Então, estou aqui disponível para tirar toda e qualquer dúvida. Muito bem, muito bem. Ana, enquanto eu tomo uma aguinha aí para recuperar, né, quase 1 hora conversando, só vou reforçar com o pessoal aqui sobre a lista de presença, né? A gente tem quase 200 pessoas aqui na live, só temos 108 que registraram. Então, vou deixar aqui no chat de novo o link para vocês colocarem a certificação, a certificação, para colocarem a presença de vocês para receber o certificado. E o pessoal está perguntando sobre a apresentação. Ana, você pode compartilhar com quem estiver ao vivo com a gente aqui? Por favor, posso sim. Eu vou Legal, então, deixar os meus contatos também, para quem quiser. Eu não tinha colocado na apresentação, mas quando compartilhar o material vão ter os meus contatos. E, sim, vou disponibilizar o material. Então tá, então ó, gente, quem estiver ao vivo com a gente tem essa vantagem, né, de receber os contatos, a apresentação e o contato da Ana Flávia também. Então tá ali tá no chat, tá na tela também o link para vocês deixarem a presença de vocês. E sim, Ana, a gente tem várias dúvidas aqui. Eu acho que em algumas delas a gente vai ter que voltar no contexto que você estava falando, então, mas a gente vai fazer esse bate-bola. A primeira, então, é da Ana Paula. Ela pergunta como abordar as empresas internacionais com apelo ESG. Foi lá no comecinho, quando você falou lá sobre governança, né, sobre o ODS, então foi nesse contexto. Ótima pergunta, Ana Paula. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, né? Super importante a sua participação. E a gente tem hoje, em especial nos Estados Unidos, acontecendo uma refração da agenda ESG. Então, de fato, a gente precisa olhar um pouco para o que está acontecendo no país para entender como dialogar sobre isso. Então, a primeira dica que eu dou é pesquise sobre essa empresa para saber como está hoje o seu programa de ESG. Primeiro de tudo, né? Se é uma empresa que está retroagindo em algumas decisões, ou é uma empresa que reafirmou o compromisso público com a agenda ESG. Então, essa é a primeira dica que eu dou para que você possa abordar na linguagem e na narrativa correta.
Agora, se ela é uma empresa alinhada à agenda ESG, eu sempre costumo dizer, olhar principalmente por esse alinhamento da sua causa às mudanças climáticas, por exemplo. Porque não que você precise ser uma organização ambientalista, não é isso que a gente está falando. A gente está falando qual é o seu compromisso dentro da sua causa, daquilo que você executa, qual é o seu compromisso com as questões do meio ambiente. Porque essa é uma prerrogativa que está perpassando toda a questão do ESG atualmente, tá? Então, eu acho que tem como que você apresenta isso. Então, se você tem um escritório, estratégias de sustentabilidade dentro do seu escritório, até de fato no campo, nas ações que vocês executam, como de fato você realiza isso. Então, o maior apelo que eu acredito hoje para criar sinergia e empatia das fundações americanas, né, em especial, porque essa refração da agenda não está acontecendo na Europa. Na Europa, a gente ainda vê essa agenda crescendo efetivamente. Então, acho que o importante é se alinhar às questões de mitigação das mudanças climáticas. Legal. E um exemplo que eu dou, Ana, por exemplo, placas solares, campanhas de reciclagem, né, de resíduos, de material de informática. Tem muita instituição que já está participando, já está fazendo isso, né, e acaba nos dando conta da importância que isso tem na hora de mostrar aí o seu trabalho e tudo mais. Boa. Gabriel, próxima. Aqui, ó, a Ana Paula tava boa de pergunta hoje, tava prestando bastante atenção. O que ela trouxe aqui também, ó? O que não fazer nesses processos de captação? Você tem algum tipos de erros que as pessoas têm que evitar ao máximo de acontecer? Nossa, outra pergunta boa, hein, Ana Paula? Muito legal que você está presente aí. Então, o que não fazer? Acho que legal a gente falar daquilo que nos afasta do financiador, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente não deve fazer é não ter os materiais. Primeira coisa básica da básica, acho que é não ter, pelo menos, materiais ou nosso site em inglês. Mesmo que a gente não domine a língua, porque quando a gente não domina, mas aquela fundação tem interesse genuíno na nossa causa, ela vai trazer um tradutor, ela vai dar uma forma daquela conversa acontecer. Tá? Isso, geralmente, eu já vi acontecer em várias iniciativas diferentes, várias reuniões que eu liderei, que eles trazem, por mais que tivesse pessoas nessa reunião que falavam a língua inglesa, eles trouxeram um tradutor para participar. Mas você não, de saída, não ter os seus materiais na língua inglesa, contratar, né, um tradutor para traduzir, é um erro básico. Eu acho que isso distancia, porque realmente eles precisam entender antes de se reunir com a gente. Então, eles vão buscar efetivamente olhar para isso. Um outro erro que eu acho que a gente não deve cometer nessas reuniões é ter o cuidado, muito importante, de não politizar a reunião, né? De não levar para o lado político a conversa entre países, até porque a gente está vivendo um momento delicado na nossa relação com os Estados Unidos, por exemplo. Então, eu sempre digo que a reunião tem a ver com você, a organização, com o desejo de doar e não a relação interpaíses. Então, a gente precisa ter o cuidado para não politizar a conversa e talvez você não sabe qual é, de fato, a posição daquele financiador e você pode entrar numa encruzilhada que você não vai saber responder, que não é da sua alçada. Outro erro importante é só apresentar a sua organização e não dialogar com a fundação. O que é isso? A reunião, ela não é uma apresentação da sua organização, é uma negociação de um possível recurso. Então, o importante de tudo isso é você destinar tempo para fazer essa conversa, esse diálogo, escutar perguntas, dúvidas que ele tenha, né? Então, é super importante não ocupar a reunião inteira e a conversa inteira
com a sua apresentação da sua organização. Eu diria que esses três são as três questões que a gente não deve cometer. Eu ia falar, Ana, uma coisa que é interessante reparar nos 3 erros, né? Tanto ali sobre a apresentação estar em inglês ou em outra língua, né, que for necessário para um possível patrocinador, ou como hoje em dia, né, com a própria inteligência artificial, né, a gente já tem uma série de ferramentas que podem colaborar com isso. Para uma organização que pode não conseguir contratar um tradutor ou algo do tipo, mas a gente tem algumas ferramentas que já podem, né, solucionar esse tipo de problema. E acho que a outra coisa mais importante ainda da tua fala é que, basicamente, tanto na parte que você falou sobre não politizar uma reunião, não monopolizar o tempo só com a apresentação, é aquilo que a gente fala o mesmo para projetos incentivados aqui no Brasil. É a questão de relacionamento. Que isso que você está construindo com esse possível patrocinador não pode ser só aquilo de mostrar o meu projeto, quero o seu dinheiro. É um vínculo que está sendo estabelecido com aquela pessoa, com aquela instituição, e eles têm que sentir isso, né? Eles têm que sentir que a organização, né, a ONG, ela está interessada em ter essa empresa junto com ela, tem um motivo para isso. Então, é uma palavra que sempre vem na minha mente em captação de recursos no geral, né? É relacionamento, não é só visibilidade, divulgação, apresentação. Maravilha, é isso aí. Legal. Aqui a gente tem mais 2 perguntas que se complementam, né, sobre onde procurar, né, como prospectar instituições internacionais, pessoal de Campo Magro, né, e também a Alexandra, a de cima aqui, a Juliana, né, qual o caminho para fazer uma boa prospecção de fundações internacionais, alguma fonte para buscar? Eu sei que tem um site, né, uma plataforma Global Giving também. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. A Global Giving é uma plataforma no qual você se inscreve seu projeto, a sua organização, e ela te dá visibilidade para doadores internacionais. Mas a gente tem fontes de pesquisa que a gente pode utilizar, que uma que chama Foundation Center, que ela traz eminentemente as fundações americanas, mas ela te dá lá a oportunidade de pesquisar sobre fundações, sobre as causas, que são as mesmas que as nossas. Então, por exemplo, quem doa para criança e adolescente, quem doa para a questão de saúde, quem doa para N causas diferentes, então você pode filtrar isso e pesquisar efetivamente. Então, eu sempre recomendo ter acesso à Foundation Center, porque ela é um ótimo ambiente de pesquisa e de relacionamento também, porque ali, no final de cada fundação tem uma descrição dela, enfim, quais são as causas prioritárias, o que ela faz, como é que ela doa, e no final tem o LinkedIn das pessoas que são os principais executivos. Então, isso também é importante, que aí você consegue fazer relacionamento via LinkedIn com essas pessoas, né? Show. Então, eu indico. E tem um outro, que é o Grant Station, que também ajuda a gente a entender um pouco. Ele é bem mais focado em editais, mas ele também tem essa descrição sobre os financiadores e ajuda a gente a fazer essa prospecção. Então, eu uso essas plataformas, e para quem é mais avançado, tá? Para quem for mais avançado, tiver uma organização maior e talvez capacidade e possibilidades, tem o Altrata, que é pago, ele é um pouquinho caro, mas ele também te dá os contatos e as fundações, e ele é uma plataforma na internet que você contrata, paga mensalmente, e você tem acesso a descobrir os contatos e as abordagens que você precisa fazer. Então, acho que esses são os principais canais. Depois a Ana me passa certinho o nome de cada um, nesse mesmo e-mail que eu vou mandar para vocês a apresentação, eu também coloco ali para facilitar a vida, né? Queremos facilitações, né? E, Ana, eu acho que uma dica importante também, né? Você falou ali de fazer trabalhos em parceria, né? De 2 organizações se abraçarem para resolver um problema, que isso é bem visto lá fora também. Acho que uma ótima dica para quem está nos ouvindo é benchmarking, né? Buscar organizações que já recebem esse tipo de investimento, que já fazem captação internacional, conversar, entender como que foi o processo, por onde começou, pedir indicação também, né? De doadores e do processo como um todo. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar, né? Acho que o terceiro setor ele é movido por parcerias.
E já começa por aí, né? Se a gente tiver uma boa conexão aí com outras organizações, já, com certeza também já será bem visto lá fora, né? Então, fica uma dica extra aqui que eu pensei que pode ser muito boa também para vocês. Muito bom, Elaine. Vamos ver o que mais, que tem mais uma dúvida ou outra aqui, ó. Essa aqui eu achei interessante da Graciela, ela é um pouco mais específica, mas acho que dá para olhar para várias áreas diferentes, né? Ela estava perguntando se você tem alguma orientação para ONGs voltadas para a primeira infância, porque existe uma grande dificuldade, acho que pela questão de que a maioria dos investidores querem um resultado mais rápido, né? E ONGs, projetos que trabalhem com uma causa como essa, é algo mais pensando a longo prazo. E acho que isso também a gente pode olhar para outras causas, né? Outros tipos de beneficiários. Não sei se você tem algum tipo de orientação, indicação, Ana. Não, maravilha. Eu acho que eu posso falar um pouco. Talvez eu não tenha falado sobre isso, mas assim, quando eu mostrei os números lá de doação, né, são 1.342 fundações americanas que já doaram para o Brasil e 4 mil e poucas organizações que receberam cerca de 13 mil doações. O que significa isso? Que essas fundações, elas olham no longo prazo. Fora do país, eles têm um olhar de que não é uma única doação que vai, de fato, impactar e transformar aquilo que está se propondo. Então, geralmente, os contratos com fundações fora do país são de 2 a 3 anos. Elas são mais longas. Então, causas, talvez, como a da primeira infância, que requer um tempo maior para que a transformação aconteça, isso é importante, isso é bem visto lá fora e isso pode ser uma oportunidade de captar efetivamente, porque é isso, né? Eles entendem o longo prazo. Inclusive, a Mackenzie Scott, quando fez a seleção das organizações aqui no Brasil, uma das perguntas é: qual é a sua visão de longo prazo? Como é que você olha? O que você espera e como você espera que a sua organização esteja daqui 10 ou 20 anos? E poucas organizações souberam responder isso, porque é difícil você olhar a tão longo prazo, né? A gente tem que aprender a olhar no longo prazo, efetivamente. Ah, legal. Acho que é bem interessante essa visão de que talvez assim, a gente quando escuta falar sobre, né, os recursos internacionais, ou até mesmo aqui quando a gente fala do Brasil, é esse medo de que se não tiver como apresentar resultados assim imediatos, entre muitas aspas, né, é um problema. Mas na verdade essa questão do longo prazo precisa existir também, né? O impacto de uma organização não pode ser só hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem que realmente ter um reflexo aí para o futuro. E acho que é bem como você falou, a instituição que consegue mostrar isso, né, para o possível parceiro, tem uma vantagem também, querendo ou não. É isso aí. E uma coisa que eu lembrei agora, Gabriel, a gente tem um Canva, Ana, que a gente fez em parceria com a Thaís, que inclusive é quem vai dar aula na semana que vem exclusiva, sobre coerência institucional. E esse Canva, a gente começa falando lá da missão, né, das ações imediatas, o que vai fazer a longo prazo. E eu acho que a gente pode disponibilizar, inclusive, para as pessoas que estão assistindo aqui, porque é um exercício, né, para pensar a longo prazo aí a sua atuação, não só de imediato, né, os produtos e serviços que estão realmente coerentes com a missão da organização. Acho que também facilita na hora de divulgar de forma clara, como você colocou, que é tão importante, né, as pessoas falarem, se comunicarem, né, comunicarem a sua missão de uma forma clara e simples, né, porque o doador não entende muitas vezes ali qual, né, palavras técnicas, né, a robustez do nosso trabalho. Então, acho que esse campo vai ser bem importante para começar. Acho que a gente manda para vocês aí. E aí, eu acho que é legal, né? Como eu falei para você, né, Ana, a gente tem aí organizações de todos os tamanhos e o ED ou a ED, não sei, está perguntando sobre recursos livres, que a gente pode esclarecer o que são exatamente esses recursos. Ah, ótima pergunta. Recurso livre, quando a gente usa esse termo, doações que não requerem um orçamento inicial e nem uma prestação de contas posterior. Então, é um recurso que você pode utilizar, por exemplo, na governança da sua organização, no fortalecimento institucional, na contratação de equipe, pagamento de aluguel. Então, coisas do dia a dia, por exemplo, que não são financiados por projetos, principalmente recursos humanos, né, e recursos administrativos.
Então, a gente chama de recurso livre esse tipo de recurso, né, no qual a doação ela é livre e ela é disponibilizada para fortalecer a ONG. Então, você pode contratar uma consultoria com esse recurso para fortalecer sua comunicação, por exemplo, ou sua captação, ou contratar um novo funcionário para alguma área específica, ou até investir em programas também, né? A decisão é de vocês sobre o uso do recurso. Muito bem. Legal. Acho que até para ir fechando aqui, tem duas perguntas também que estão juntas aqui, do Wilson e da Tatiane. O pessoal gostou muito do teu conteúdo, Ana, e eles estão perguntando, né, se você oferece algum tipo de consultoria, mentoria, capacitação para organizações que querem buscar esse tipo de recurso internacional. Ofereço, eu faço consultoria para fortalecimento institucional, para desenvolvimento de time, para o planejamento estratégico, mentoria para organizações. A gente chama de in-company, né? Quando faz essa capacitação direto para uma organização específica. Então, eu já fiz isso para pequenas ou grandes fundações e organizações. Faço sim. Eu vou deixar meu contato no material quando vocês forem compartilhar com o pessoal. Isso que eu ia falar, o pessoal depois já pode ficar de olho que aí vai ter teu contato. Muito bom. E aí, se encaminhando mesmo para o final, tem mais duas perguntas que a gente deixou separado aqui, mas uma é da Maripê, acho que é isso que fala. Existem fundações que apoiam associações e federações empresariais para projetos de desenvolvimento do empreendedorismo feminino, jovem, etc.? Boa pergunta. Eu trabalhei durante um tempo... Maripê, não é isso? Maripê. Isso, eu trabalhei durante um tempo junto ao Seconce Rio, que é o Serviço Social da Indústria da Construção. É parecido com o SESC, Senai, essas casas empresariais. Eu acho que ela deve estar falando desse pessoal aí, do SESC, Senai, Senai. E sim, a gente captava fora do país para essa fundação, para essa associação. E tinha muito desse desejo, ainda mais a filantropia feminina, né, o empreendedorismo feminino, jovem, a capacitação, né, acesso ao emprego e renda. Essa, inclusive, está sempre no topo da linha, no topo da lista de possíveis investimentos. Então, sim, tem bastante fundações que eles não têm, acho que a dificuldade que tem, talvez, no Brasil, né, de se entender essas federações como também organizações do terceiro setor, né? Show. Olha aí, legal. E agora, para fechar com chave de ouro mesmo, o Jaime perguntando que tem muitas empresas internacionais que têm filiais aqui no Brasil. E se não seria um caminho também consultar primeiro essas empresas daqui para poder chegar realmente em quem está fora do país? Excelente. Depende. Depende muito, assim. Por quê? Às vezes, a empresa tem filial no Brasil, mas ela não tem filial do programa de investimento social. A filantropia é toda baseada nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem aqui time, então é interessante acessar lá fora, porque você fala diretamente com quem tem a destinação do recurso, né? A chave do cofre. Então, mas tem outras que não, que têm os times bem estruturados no país. Então, a PepsiCo, Coca-Cola, são empresas, por exemplo, que têm um time muito bem estruturado no Brasil, muito bem organizado, fazendo interação com as organizações, e que faz todas as ações a partir do recurso recebido de fora. Aí, se a gente acessar lá fora primeiro, eles sempre vão mandar a gente voltar a falar com alguém que está aqui no Brasil. Então, o que é importante? Pesquisar, fazer um screening, um entendimento de quem é, de como se comporta a filantropia daquela empresa, se é eminentemente só lá fora, se tem equipe no Brasil, para poder saber qual é a melhor abordagem. Show. Gente, eu acho que daria para a gente ficar horas falando sobre isso, né? Pegando dicas especialmente para cada uma das causas que a gente atua.
mas o nosso tempo também é reduzido, é escasso, mas quem sabe a Ana volta para falar um pouquinho mais sobre algum outro tema, né, Ana? Então, assim, quem está com a gente aqui até o final, pode me mandar depois no WhatsApp, pode responder o e-mail que a gente vai conversar com você, vai mandar para vocês a apresentação. Sobre o que, de tudo que a gente conversou, tem algo que vocês gostariam de aprender um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais, e a gente vai trocando uma ideia com a Ana aqui, vendo as agendas, para oferecer para vocês mais um conteúdo como esse. Eu acho que deu para colocar aí uma sementinha, né, Ana, em todo mundo que está aqui sobre a importância de ter essa também, né, essa forma de captação de recursos, e a gente fica muito feliz em você ter aceito o nosso convite, né? A primeira vez, espero que de muitas, que você venha aqui no programa Impulso. Muito obrigada mesmo por compartilhar seu tempo, seu conhecimento com a gente aqui. A gente está muito feliz. Maravilha, eu também estou muito feliz com a oportunidade, me coloco à disposição de todo mundo, na hora que tiverem acesso aos meus contatos, podem me procurar, fazer perguntas, eu estou sempre disponível, sou uma pessoa... O WhatsApp talvez é mais fácil do que o e-mail, né? Porque o e-mail geralmente a gente acaba tendo menos rapidez, então vocês podem ficar à vontade de me procurar. Obrigada. Gabriel, quer deixar um tchauzinho para a Ana também? Isso que eu ia deixar, não é só o tchauzinho, mas acho que, Ana, o fato de a gente estar com 156 pessoas ao vivo, depois de quase 1h30, é prova suficiente do teu conteúdo, né? É um número muito expressivo para a gente, não só com o programa Impulso, mas para ver a dedicação desse pessoal em estar buscando conhecimento e o quanto eles gostaram realmente do que você trouxe. Então, como a Elaine falou, a gente espera você logo de volta, numa aula exclusiva, com qualquer outro conteúdo, até já deixando um spoiler aqui, ó. A Ana também vai ser super bem-vinda como colunista voluntária na coluna Causas que Transformam. A gente tem ali algumas publicações de textos com conteúdo para o terceiro setor. Então, para quem está assistindo, não se preocupem. Logo, logo a gente tem mais coisa aqui em conjunto com ela, né? Mas muito obrigado. E também, pessoal, para vocês que estão aqui até o final, é sempre muito legal para a gente aqui. Elaine, Gabriel, a Ana e toda a nossa equipe, né? Ver essa dedicação do terceiro setor em aprender pelo menos um pouquinho mais a cada dia. Isso aí. Maravilha. Obrigada, Ana. Bom fim de semana para você. Valeu, Ana. Obrigado. Tchau. Tchau. Isso aí, Gabriel. Mais uma live concluída com sucesso. E que sucesso, hein? Hoje foi espetacular. Hoje foi muito conteúdo, né? E é como você falou, é uma coisa nova, né? Primeira vez que a gente está falando realmente sobre esse assunto. E acho que é por isso que o pessoal ficou tão interessado, né? Isso aí. Então, ó, quem ainda não fez, né, a sua presença aqui nessa live, dá ainda um tempinho aqui para você colocar. Acho que o Gabriel pode colocar na tela de novo ali no chat mais uma vez, que a gente manda para vocês, então, a apresentação que a Ana Flávia apresentou aqui e também o Canva de Coerência Institucional, que é esse material que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a pensarem aí, a olharem a organização de vocês do começo ao fim, né, os processos, os produtos que estão coerentes, o que não está, para realmente mostrar o essencial, para mostrar de forma clara, tanto internacionalmente como aqui, né? Eu acho que é um Canva que vai ajudar vocês em todos os aspectos da organização. E esse Canva, né, esse material sobre coerência institucional, ele foi o primeiro conteúdo que a gente fez com a Thaís, e na live, né, que a gente fez com ela, ela falou sobre uma matriz, né, Fala um pouquinho eu acho que foi o Gabriel que tocou com ela, que é sobre esse conteúdo que vai ser a aula exclusiva da semana que vem. Conta aí, Gabriel. Isso que eu ia falar. Uma coisa que ficou bem claro na fala da Ana Flávia é que é aquela velha máxima, assim, né? Para a gente poder conseguir qualquer tipo de recurso, precisa de planejamento, organização e saber fazer o que priorizar suas ações. E é exatamente esse o assunto dessa ferramenta que a Thaís vai apresentar agora na quinta-feira, dia 18. A aula vai acontecer às 10 horas. A partir de hoje, a gente vai estar fazendo a divulgação das inscrições, né? Então, fiquem de olho no contato da Elaine, no Instagram, e-mail. Mas é uma ferramenta que vai ajudar a sua instituição a poder direcionar melhor os seus esforços e o seu tempo, priorizando ações que são mais estratégicas, trabalhos que precisam ser feitos, independente do objetivo que vocês tiverem, né? Pode ser simplesmente fazer a ONG acontecer, o trabalho estar acontecendo, ou captar recursos internacionais também, né? Por que não? Então, e o legal é que, assim, a aula não vai ser só para poder ver a ferramenta e aprender. Vocês vão receber acesso a ela também, a essa matriz que a Elaine falou. Então, fica aí mais um convite especial, né, Elaine?
E, ó, importante, essa aula é exclusiva para as organizações que são cadastradas aqui no programa Impulso. Quem já tem cadastro com a gente está tudo certo. Se caso você não tem cadastro ainda, não tem problema, pode fazer o cadastro gratuitamente para participar da aula e das demais ações que a gente oferta aqui exclusivamente para quem tem cadastro. Então, é uma excelente oportunidade aí para você entrar, né, nessa rede de organizações parceiras e melhorar, né? Ajudar e se ajudar, né? Fazer com que a gente possa ajudar vocês também a serem melhores e cada vez mais profissionais. Muito obrigada, então, por todo mundo que esteve com a gente aqui. A aula vai ficar, essa live fica gravada, então, se você quiser reassistir depois com a sua equipe, ver todos os detalhes, só clicar nesse link do YouTube que você está assistindo, que ela vai ficar disponível por aqui, tá bom? Ótimo fim de semana para todos vocês. Até a próxima, Gabriel. Isso aí, Elaine, é só bem rapidinho ali o pessoal perguntando sobre contato com a gente, ó, pessoal. Deixei ali o link do site do programa Impulso, tá? Que daí ali vocês conseguem telefone, WhatsApp, e-mail, interesse em cadastrar ou precisar de alguma informação extra, só chamar. Eu e a Elaine estamos totalmente à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de todos e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.